Olá, eu sou o irmão Gedilson Gomes, estou passando aqui mais uma vez no canal Renovo da Palavra e nesta oportunidade eu quero gravar um vídeo pra lá de polêmico, hein? Um vídeo tratando um pouco mais sobre a escatologia bíblica e nessa oportunidade eu vou falar sobre a questão da ressurreição dos mortos. Sim, eu vou responder aqui a alguns comentários que foram postados em um outro vídeo nosso, onde um rapaz que defende a escatologia já realizada, o preterismo radical, o hiperpreterismo, aqueles que pregam e ensinam que todas as profecias da Bíblia já se cumpriram no passado, precisamente até o ano 70 depois de Cristo, na guerra entre os judeus e Roma. Este rapaz entrou lá nos comentários, fiquei muito feliz com a participação dele. Foi uma satisfação trocar mensagens ali com ele. E ele entrou para defender a fantasia dos preteristas de que a ressurreição dos mortos, a ressurreição escatológica já aconteceu no ano 70 DC. Mas antes de eu abrir o leque para você, eu quero pedir que você deixe o seu joinha neste vídeo e assim o YouTube vai estar recomendando o mesmo e outras pessoas também vão estar assistindo. E compartilhe com no mínimo mais uma pessoa, ok? Estamos combinados? Mas vamos lá, vamos prosseguir com o assunto. Conversando com este rapaz que defende a escatologia já realizada, eu pedi para ele então enviar para mim ao menos um texto na Bíblia, onde as Escrituras dão embasamento para uma ressurreição escatológica já estar lá no passado. Ele enviou para mim, gente, Daniel capítulo 12, do 1 ao 7. Eu não vou ler para não ficar muito longo, mas depois com calma você lê aí na sua casa. Eu gostaria de ler somente 2 versículos para a gente ter uma compreensão melhor do pensamento dele. E eu vou fazer aqui, em cima desse texto, ao menos uma consideração futurista que vai ser suficiente para nos ajudar, e principalmente para ajudar os preteristas, a compreenderem que esse texto aqui nada tem a ver com o ano 70 DC. Ele não tem condição de relacionar a ressurreição dos mortos com o ano 70 DC. E vou fechar o nosso vídeo fazendo um paralelo com o sermão profético, onde você, no final desse vídeo, vai ver o próprio Jesus deixando claro que ano 70 DC e ressurreição dos mortos não tem nenhuma relação. A destruição de Jerusalém, queda do templo que aconteceu naquela época, nada, absolutamente nada tem a ver com a ressurreição escatológica. Mas vamos lá. Eu vou ler para você, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, Daniel capítulo 12, versículos 6 e 7. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que, depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Esse foi o texto que o rapaz enviou para mim, que segundo ele dá embasamento para o preterismo crer, pregar e ensinar que no ano 70, por ocasião da queda do templo e destruição da cidade de Jerusalém, aconteceu a ressurreição dos mortos. Mas veja bem, onde os preteristas falham? Eles falham, gente, dentro de um assunto conhecido na teologia, conhecido pelos bons intérpretes de teologia, chamado perspectiva profética.
Inclusive, nós temos um vídeo muito bom aqui no canal. Eu vou subir para você no final deste vídeo aqui, onde eu passo com muitos detalhes o que é a perspectiva profética. Vale a pena conferir, ok? Mas, sintetizando, é a maneira como o profeta via as suas visões. Então, ele via, muitas das vezes, um ou mais assuntos como se fossem um só. E assim passavam para o povo. É nesse ponto que o preterismo, ele se embaraça com este assunto. Porque na mente do preterista, uma profecia dada como cumprida, na mente do preterista ela já está inutilizada. Pode rasgar, amassar e jogar fora. Porém, gente, biblicamente falando, não é assim que funciona. Uma profecia, ela pode se cumprir dentro de um evento menor, e este evento menor apontar para um evento maior, trazendo assim o ápice da profecia. Sendo o evento menor o chamado evento imediato, mais próximo do profeta. Bem como uma profecia, ela pode se cumprir em blocos, com um distanciamento de tempo, de um assunto para o outro. Ela traz vários assuntos e pode ser declarada como cumprida, mas não esgotada. Vários assuntos podem ficar para um espaço de tempo mais distante e ao longo da história, até ela esgotar, chegar no seu ápice, aí sim a profecia ela está totalmente cumprida e realizada. Mas vamos sair então de Daniel capítulo 12, eu vou te mostrar isso na prática. E você vai perceber como que é falha esta interpretação dos preteristas. Lembrando, gente, que os adeptos, os seguidores deste assunto, a maioria deles não conhecem da perspectiva profética. Porém, os grandes professores, os grandes intérpretes do preterismo radical e do parcial também, eles conhecem isso. Porém, eles não passam para os seus seguidores, porque se passarem, acabou o preterismo. Uma profecia pode ser declarada como cumprida dentro de um evento e depois a mesma profecia se cumprir no outro evento, dentro da mesma visão do profeta. Uma profecia pode ser declarada cumprida, mas ainda ficar em blocos proféticos para serem cumpridos ao longo da história. E só no final é que ela se esgota, aí sim acabou o assunto com aquela profecia. Vamos lá, vou te mostrar na prática agora. Leia comigo, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, Lucas capítulo 4. Acompanhe comigo se você tiver um exemplar da Bíblia. Eu estou aqui com João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Observe bem. Lucas capítulo 4, 17 até o versículo 21. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. E cerrando o livro, tornando a dar na mão do ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. 21, para detonar mesmo uma bomba atômica na cabeça do preterismo. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vosso ouvido. Percebeu que Jesus veio lendo a profecia de Isaías? Jesus declarou a profecia de Isaías cumprida. Mas quando nós vamos lá para a origem, onde está a origem? Está em Isaías 61, de 1 a 2. Observe bem, eu já vou te mostrar a diferença. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, enviou-me a
a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aí está a diferença. Em Lucas 4, do versículo 17 ao 21, precisamente no versículo 19, Jesus não cita o dia da vingança do nosso Deus. Ele declara a profecia já cumprida. Ele disse, hoje se cumpriu esta escritura no vosso meio. Naquele momento que ele leu, dando início ao ministério do Messias, ele declarou a profecia já cumprida. Porém, ele não citou o dia da vingança. Este assunto estava bem mais longe, não no evento imediato, o evento próximo, mas o assunto haveria de se cumprir num período de tempo bem mais distante, porém relacionado com a profecia. Isso, gente, é o que nós chamamos de múltipla referência. Isso é o que nós chamamos de brocos dentro da profecia, o que não é necessário uma profecia, mesmo depois de ser declarada como cumprida, ela ter se esgotado. Mas vamos lá para a questão agora da ressurreição dos mortos. Eu vou ler para você Lucas capítulo 21, versículo 20 até o 22. Observe bem o que está escrito em Lucas 21, do 20 ao 22. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade que saia, e os que estiverem nos campos que não entrem na cidade. Porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Parou um pouquinho aí. O que se cumpriu no ano 70? Se cumpriu, gente, tudo que estava escrito no Pentateuco e nos profetas acerca da destruição de Jerusalém. É aí que está a questão. Mas e a ressurreição dos mortos, gente? Como está em Daniel, capítulo 12, de 1 a 7, conforme o rapaz, ele mandou para mim esse texto. E a ressurreição dos mortos? Veja bem o que Jesus disse em Lucas 21, de 20 a 22. Porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Todas as coisas, o quê? Todas as coisas acerca da destruição de Jerusalém. Agora, para finalizar o nosso vídeo, eu vou ler para vocês Marcos, capítulo 13, ainda é o sermão profético, versículo 22 e 23. Eu estou com a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Se você puder, acompanhe aí comigo. Marcos, capítulo 13, versículos 22 e 23. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se possível for, até os escolhidos. 22. Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Então Jesus, no sermão profético, ele já havia dito tudo para os discípulos. Tudo o quê? Tudo, gente, relacionado à destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70. Conforme eu acabei de ler para vocês, Lucas, capítulo 21, do 20 ao 22. Tudo sobre a destruição de Jerusalém, ele passou para os discípulos. Aí vem a pergunta que não quer calar. Em algum lugar do sermão profético, Jesus falou sobre ressurreição dos mortos? Em nenhum lugar do sermão profético ele falou sobre ressurreição dos mortos. Mas ele afirmou aqui, em Marcos 13, 23, que ele falou tudo. Então fica muito claro que tudo aqui, no sermão profético sobre a destruição de Jerusalém, não envolve a ressurreição dos mortos. Conforme o rapaz citou para mim, Daniel 12, de 1 a 7. Então eu vou ler agora, para fechar o vídeo,
pelo menos 3 momentos no sermão profético onde Jesus tinha tudo nas mãos para citar a ressurreição dos mortos, mas ele não citou. Se ele não citou, é porque o evento da ressurreição dos mortos não está relacionado com a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém foi o evento próximo ao profeta dentro da visão de Jesus dos últimos dias. Mas o evento distante, o evento maior, não tem, gente, de maneira nenhuma, condição de alguém confundir isso. Um evento é próximo ao profeta, é o evento imediato, e o outro é o evento distante. Eu vou subir para você o vídeo daqui a pouquinho sobre perspectiva profética. Então eu vou te mostrar 3 momentos onde Jesus poderia ter falado sobre a ressurreição dos mortos e ele não falou porque não tem relação nenhuma com o ano 70. Primeiro momento, Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Jesus está citando exatamente Daniel 12, versículo 1. A ressurreição dos mortos está em Daniel 12, versículo 2. Mas ele não falou aqui sobre a ressurreição dos mortos. Da mesma forma como em Lucas 4, do 17 ao 21, ele leu o livro de Isaías e não falou do dia da vingança, porque o dia da vingança não fazia parte daquele momento quando ele estava pregando lá dentro da sinagoga. Segundo momento, onde Jesus, gente, ele tinha tudo para falar sobre a ressurreição dos mortos, ele não falou. Ainda em Mateus, logo no início do capítulo 24, ele disse assim no versículo 2: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele está falando da destruição do templo. Cadê a ressurreição dos mortos associada? Ele não falou também. E o último momento onde Jesus poderia ter falado sobre ressurreição dos mortos e não falou é o versículo que eu acabei de ler para você. Lucas capítulo 21, versículo 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos. Então você observa que Jesus citou a grande aflição, conforme Daniel fala no capítulo 12, versículo 1. Jesus citou a destruição da cidade, a destruição do templo, e em momento algum ele mencionou ressurreição dos mortos no sermão profético. Por que isso? Porque dentro da perspectiva do profeta, tudo se cumpriu no ano 70, mas somente no que diz respeito à destruição da cidade. Esse foi o evento próximo ao profeta, o evento imediato. E a profecia se esgotou no ano 70? Não. A profecia está sendo apontada. Esse evento aqui é o reflexo do final dos tempos. E lá no final dos tempos, sim, é que ocorrerá a ressurreição dos mortos. E não dentro de um tempo, tempos e metade de um tempo, mas no final dos 1335 dias, como está em Daniel 12, lá no finalzinho do capítulo, versículo 12 também. Essa é a nossa resposta aí para o rapaz da escatologia já realizada. E volto a afirmar, gente, não tem nada nas escrituras para dar embasamento a uma ressurreição espiritual do Espírito. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com no mínimo mais uma pessoa. Eu fico muito agradecido a você, tá? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.